Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre algo que aconteceu no mês passado. Eu tive a oportunidade de participar do Fórum Nacional de Lean, promovido pelo Grupo Lean, na cidade de São Paulo. E como parte desse fórum, no terceiro dia era um Lean Tour. E este Lean Tour foi realizado na fábrica da Toyota de Sorocaba, né? Acho que algumas pessoas já conhecem, já ouviram falar sobre essa visita à fábrica da Toyota, né? Eu sempre tinha ciência, sabia da possibilidade de fazer essa visita, mas nunca tinha conseguido conciliar datas, disponibilidades e coisas desse sentido, o que acabou, felizmente, acontecendo nesse mês de julho agora, como parte do Fórum Nacional de Lean. Tá? E esta visita, ela é muito interessante e quem tiver a possibilidade ou a disponibilidade para fazê-la, eu recomendo que a faça, porque ela possibilita algo muito interessante, tá? Alguns podem até acreditar e achar, porque a gente vai lá e vê o sistema Toyota acontecendo, vai ver novidades, vai ver coisas. E na verdade, você não vai ver muita novidade. E na verdade, você não vai ver nada muito diferente do que já se ouve falar em palestras, se vê em vídeos, se lê em livros, tá? Tudo que se já sabe, toda a ciência que já se tem sobre o sistema da produção, não vai ver nada diferente, não vai ver nada a mais em termos disso. Então não tem nenhuma ferramenta nova, não tem nenhuma filosofia nova. O que a gente conhece de TPS é o que vai ser visto lá. TPS funcionando. Tá? E acho que aí que está o grande valor dessa visita. É de ir lá e realmente ver que funciona. Que tudo aquilo que a gente vê em livros, assiste em vídeos, ouve falar em treinamentos, realmente existe e é verdade, está lá. Funciona, acontece. Tá? Então, todas as métricas, todas as ferramentas, todas as práticas, realmente é tudo verdade. Então, tá lá. Então, ninguém está inventando nada, ninguém está nos contando uma fábula. Tá? Não é ficção, é pura realidade. Acontece e existe e funciona. E o segundo ponto que eu acho que realmente é o de grande valia é o fato de que ao ir lá e na Vera, com os próprios olhos, comprovar que o TPS funciona, que tudo aquilo que é pregado é colocado em prática e os resultados são obtidos, o mais importante é você perceber e tomar ciência de que, para que tudo isso aconteça, não se faz necessário nenhum super-homem, nenhum super-humano. Pois o que a gente vê ocorrendo ali no shop floor, no chão de fábrica, são pessoas normais. São funcionários que encontramos em toda e qualquer empresa. Não são pessoas especiais. Não são pessoas dotadas de grandes capacidades e competências. Não são, como alguns acreditam, são todos japoneses ou orientais. Não. São caucasianos, são brasileiros. São pessoas que às vezes estão. A mesma pessoa que às vezes está abastecendo o carro de alguém num posto, a mesma pessoa que às vezes está empacotando as compras de alguém no supermercado, a mesma pessoa que às vezes está pegando um remédio na farmácia para uma pessoa com uma receita, são pessoas normais. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo. Ou seja, é o mesmo tipo de pessoa e ser humano que você tem na sua empresa, que você tem na sua organização. E qual é a vantagem de entender e perceber isso? É acabar com um certo paradigma de que não é possível, não, isso não vai funcionar aqui porque nós somos diferentes deles. Não, eles são iguais. Eles não são diferentes. A realidade deles é a mesma realidade da sua empresa, da empresa de todo mundo. Então eu confesso que fazer essa visita depois de quase 20 anos, depois de 20 anos, na verdade, né, lidando e tendo ciência e conhecendo o universo do Lean, é ter a confirmação de que realmente sim, é possível.
E o fator humano não é um impossibilitador, porque lá não tem nada de especial. As pessoas estão lá, são pessoas normais, são pessoas comuns. Então, se você ainda está se apoiando nessa desculpa, sinto lhe informar, mas não faz sentido. Você não tem problemas que impossibilitam de aplicar e colocar em prática na sua empresa, na sua organização, as práticas e princípios do TPS. É lógico que ninguém aqui está dizendo que é fácil. Existem dificuldades, né? Mas não estão relacionadas à matéria-prima. Tá? Porque a matéria-prima que faz o TPS acontecer dentro da Toyota é a mesma matéria-prima que você tem dentro da sua empresa ou organização. Então, não é mais um motivo, não é mais uma desculpa. Tá? É preciso, então, entender que entra questões que vão muito além do fator humano. Lógico, sim, são questões que estão relacionadas ao fator humano. Mas são questões do tipo culturais, são crenças que provavelmente existem na sua organização e até mesmo que você as vive. Pois se você está encontrando dificuldades e acreditando que existem barreiras, é muito provavelmente você está acreditando na cultura onde você está inserido. E a solução é uma só: é preciso mudar essa cultura, começando inicialmente por você mesmo. Né? Quando a gente diz isso, né, existe uma expressão muito antiga que mostra, que designa o que é isso. O que é mudar, o que é deixar de acreditar na sua cultura e começar a mudar você mesmo dentro dessa cultura. É o famoso olhar fora da caixa, pensar fora da caixa. Ou seja, a cultura é a caixa onde você está inserido. Então você precisa começar a olhar para fora da caixa, você precisa começar a pensar fora da caixa, você precisa acreditar que existe algo fora da caixa aonde você está inserido. Tá? E aí que eu falo, o ponto importante de ir lá e ver que o que acontece lá dentro acontece e existe com pessoas normais é justamente para abrir a mente e entender, existe algo fora da caixa. Tá? E aí passando por essa mudança cultural, acreditando que é possível, indo atrás dos fatores que vão possibilitar esta mudança, você vai começar devagarinho a mudar a cultura, a criar uma nova cultura. Criar uma cultura baseado nos princípios do TPS, uma cultura baseada nas práticas do TPS, uma cultura que ao longo do tempo vai te trazer resultados que hoje o TPS entrega. O principal ponto é entender que isso não será rápido, pois nós estamos falando de uma mudança cultural. Nós estamos falando de um Kaizen. Nós estamos falando de uma mudança cultural. O Kaizen você faz até em uma semana, você faz até em um dia. Mas uma mudança cultural, ela leva anos. E para que ela realmente aconteça, é preciso que as pessoas que estão à frente, as pessoas que estão puxando, que estão engajando as pessoas nessa mudança, vivam o que chamamos de os 3 Cs da mudança. O primeiro C é referente a ter ciência da necessidade da mudança, ou seja, as pessoas que estão à frente precisam entender e acreditar que é necessário mudar, que não dá mais para continuar da forma como sempre fomos, que não dá mais para ser e fazer da forma que a gente sempre fez. E diante disso, aí então, assumir o segundo C, que é o compromisso com a mudança, porque toda mudança real, toda mudança verdadeira, toda mudança que vai trazer uma melhoria, ela demanda sacrifícios. E se não houver compromisso, se as pessoas não estiverem dispostas a passar a fazer esses sacrifícios, a mudança vai morrer. A mudança não vai acontecer. Então é preciso
ter ciência da necessidade de mudar e é preciso ter compromisso com a mudança, porque a mudança vai exigir sacrifícios. E sacrifícios de todos, especialmente das pessoas que estão nos níveis de gestão. Essas são as mais sacrificadas. Essa é onde as mudanças mais pesam. E por isso que é tão difícil acontecer a mudança. Porque justamente nas pessoas que estão direcionando todo o processo são as que têm que ter mais compromisso, pois as que vão sofrer mais sacrifícios. E se elas não estiverem dispostas a cumprir e a passar por esses sacrifícios, o processo de mudança ele falha. Então é importante isso, ter ciência da necessidade de mudar, ou seja, não dá mais para ser do jeito que somos, temos que fazer diferente, vamos mudar. Ter o compromisso com a mudança. Para mudar, vamos ter que nos sacrificar, vamos ter que deixar de fazer isso, vamos ter que começar a fazer assim, assado, ou seja, estamos dispostos, vamos passar por isso. E o terceiro, e talvez o mais importante C da mudança, é preciso crer para ver, porque a mudança não é rápida. A mudança não acontece em uma semana, em um mês, em um ano. A mudança demora. Uma mudança cultural pode levar até 5 anos para começar a realmente apresentar resultados sólidos. Resultados sólidos são o quê? São aqueles resultados que se mantêm. São ganhos que se mantêm. Não ganhos rápidos, que com o tempo se perdem. Ganhos que realmente se mantêm. Então é preciso crer, é preciso acreditar. Tá? É preciso insistir. E a crença é a crença que vai dar força para conseguir perseverar. É a crença que vai dar força para continuar comprometido com a mudança. Então, se as pessoas, especialmente se as lideranças da sua organização, da sua empresa, não estão alinhadas em relação aos 3 Cs, infelizmente a dica que eu dou é nem comece. Nem comece a mudar, pois será fogo de palha. Vai começar e vai acabar rapidamente. E pior, vai dar mau exemplo e vai aumentar a descrença na mudança. Se não for começar para valer, não comece. É preferível não começar. Deixe do jeito que está, até que você tenha certeza absoluta de que todos, do topo da hierarquia até a base, estejam comprometidos com os 3 Cs da mudança. Se não tiverem, nem comece a mudar, pois o resultado pode ser muito pior. E mais, ao ter um resultado ruim, isso pode talvez matar toda e qualquer nova tentativa de mudar, pois sempre haverá a lembrança da que falhou. Ok? Então esse é o recado de hoje. Espero que tenha servido para alguns, e não para todos que nos assistem. Tá? Um grande abraço e lembre-se, vamos todos juntos rumo à mentalidade enxuta. Abraço!